boa noite já, né, ao torcedor e à torcedora colorados que nos acompanham nesse momento. Quero aqui fazer rapidamente um pronunciamento aí sobre os últimos dias aí no clube, o que a gente vem fazendo e trabalhando, e depois fico à disposição da imprensa para responder aos questionamentos. Nós tivemos na sexta-feira passada uma decisão difícil, tomada em conjunto entre o Conselho de Gestão e o Departamento de Futebol, da saída do nosso treinador contratado, Miguel Ângelo Ramírez. Observamos naquele momento um pouco mais de 100 dias de trabalho, né? Primeiro, o entendimento de que buscamos, ao chegarmos aqui no início do ano e ao assumirmos a temporada de 2021, um perfil de um treinador que tivesse esta aderência ao modelo que a gente quer para o futebol do Internacional, a utilização das categorias de base, enfim, é um contexto técnico e tático importante. O dia a dia, a vivência, aquilo que acontece dentro de um CT e aquilo que se vê nas relações táticas, técnicas e até mesmo de reação de uma gestão de grupo, de uma gestão de equipe, né? Nos colocar no desafio de, infelizmente, interrompermos aquele trabalho e buscarmos soluções diferentes para que a gente pudesse consolidar aquilo que se propõe, aquilo que propusemos, né, melhor dizendo, para o Internacional. E essa foi uma decisão que tomamos, uma decisão bastante difícil, na sexta-feira. De lá para cá foram uma semana de trabalho muito duro. Nós imediatamente tivemos que mobilizar nossa comissão técnica, né, o Osmar, o Julinho Camargo, que trabalharam muito intensamente para que a gente fosse até a Bahia, uma viagem longa, e pudéssemos lá buscar os 3 pontos, e foi o que fizemos mesmo num jogo difícil, contra um adversário difícil, e com 10 jogadores, boa parte da partida. A equipe retorna na segunda-feira, nós com um compromisso também muito importante do futebol brasileiro, naquele momento, nos deslocamos para o Rio de Janeiro, numa reunião da CBF, onde lá tivemos um dia histórico, que foi o comunicado dos 20 maiores clubes brasileiros para a montagem de uma liga que vai, sem dúvida nenhuma, trazer benefícios para os clubes brasileiros, se possível, e esse é o trabalho que nós estamos fazendo, a partir já do ano que vem. Enquanto isso, nossa equipe retorna a Porto Alegre, treina na segunda, treina na terça para jogar na quarta. Um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro. Aliás, fizemos uma excelente partida. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Tivemos um desempenho aquém no que diz respeito ao resultado, mas dentro de campo uma entrega e uma organização que buscou o tempo todo a vitória e trabalhou para isso. Paralelo, Departamento de Futebol, e aqui cabe um registro muito importante, a nossa gerência de mercado, ao nosso CAPA, a nossa diretoria executiva e aquele que comanda todos eles, o nosso vice-presidente João Patrício Herman, que trabalharam incessantemente para produzir e levantar elementos para uma tomada de decisão. Esse trabalho foi feito, em meio a isso, mobilização para jogo, né? A necessidade de olhar para dentro de campo, de trazer os 3 pontos, de trabalhar com um grupo de atletas. Nós, na quarta-feira, depois do jogo, melhor dizendo, na quinta depois do jogo, reunimos os elementos que foram produzidos num trabalho técnico fundamental para que se tenha uma tomada de decisão. E ali passamos, então, a definir qual seria o treinador do Internacional para o próximo período. Quero, diante de todos os fatos que acompanhamos e aí
me comunico direto aqui com o torcedor, nós nunca paramos de trabalhar e se erramos em algum momento dessa semana, podemos até avaliar que podemos ter errado na comunicação, na forma de relação. Mas não erramos por falta de trabalho, não paramos nem um minuto de trabalhar incessantemente por isso. E hoje, da forma como as redes sociais, se estabelece muitas vezes alguns enredos e algumas narrativas, nós infelizmente estamos dando prioridade para o trabalho e não para o desmentido permanente. Mas é absurdo o que se ouviu falar essa semana, de nomes, de histórias, de ligações da madrugada, de questões que não ocorreram em nenhum momento. E isto, nós estamos aqui a cada dia trabalhando para mostrar como resultado algo que venha do que a gente realmente acredita. Foi uma semana entre a saída de um treinador e o anúncio que vamos fazer hoje de um novo treinador. Para um momento em que estamos no meio de uma temporada e também para um momento em que nós não trabalhávamos com esta intenção, com plano A, plano B, plano C, de interromper um trabalho. Portanto, um tempo necessário para o tamanho da decisão que nós tomamos. Nós vamos anunciar hoje aqui o nosso treinador e eu quero deixar bem claro, nas perguntas provavelmente possam vir esse tema de novo, que o Internacional levantou elementos, buscou informações, sondou o mercado, mas o Internacional fez proposta para um único treinador, com a convicção que tínhamos que ter para o convite desse treinador. Nós estamos anunciando Diego Aguirre como nosso treinador, sua comissão composta pelo auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Pinatares. Um treinador que tem identidade com o clube, que tem a história neste clube como atleta, como treinador, e que teve a sua passagem interrompida e que volta agora para vencer. Foi vencedor aqui com título gaúcho, chegou à semifinal da Copa Libertadores e vem nos ajudar neste ano a cumprirmos com a tarefa que estamos propostos a sermos protagonistas nas competições que ainda disputamos. Um treinador que se caracteriza por intensidade, por velocidade, um treinador vertical, um treinador que trabalha com uma ideia agressiva de futebol, um treinador que marca e procura trabalhar nisso sob pressão, um treinador que, e aqueles que acompanharam a sua passagem pelo Inter vão lembrar, busca sempre a vitória. A gente não esqueceu daqueles jogos memoráveis da Libertadores, que infelizmente chegamos apenas à semifinal e quase ganhamos, mas jogos memoráveis onde o Beira-Rio pulsava e as 6 vitórias que tivemos dentro de casa com um futebol que buscou o tempo todo a vitória. Junto com esse tema da comissão técnica, nós também avaliamos a necessidade, num contexto em que o clube sempre trabalhou com isso e tem excelentes profissionais nessa área, de termos aqui conosco, não só pela característica na preparação física, que é o fundamental do seu trabalho técnico, mas pela pessoa e por um vencedor que conquistou muitos títulos pelo Brasil e pelo Internacional, o retorno do professor Paulo Paixão. Ele vem assumir a coordenação física do clube, uma função importante, que já tivemos em outros momentos e que achamos importante que isso tenha, para que a gente possa conectar isso também com o trabalho que está sendo feito nas categorias de base, com os atletas que estão vindo e com todo um acompanhamento institucional, enquanto clube de futebol, dos trabalhos que são feitos ao longo do tempo, e o Paixão tem todas as credenciais para nos ajudar nesse sentido. Mais do que isso, Paixão é um vencedor, espírito vencedor, um profissional que vai agregar, sem dúvida nenhuma,
além do aspecto técnico, do conhecimento da área, um ambiente de vestiário, uma relação importante para aqueles que buscam, como nós, a vitória. Por fim, eu sei que o torcedor está preocupado, nós também estamos, mas eu posso e quero aqui, nesse momento, afirmar que nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Sabemos das carências que temos, sabemos, e é importante que o torcedor também saiba das dificuldades financeiras que o clube vem atravessando, e o nosso propósito é ir além disso. Nós estamos em meio a uma temporada, num ano atípico, com mudança de janela, com a possibilidade de janelas de contratações, saídas e entradas postergadas para o mês de julho e agosto. Mas nós estamos atentos e trabalhando muito para que, rapidamente, algumas carências identificadas por todos nós possam ser recolocadas e possam reforçar aquilo que para nós já é um grupo e um elenco muito forte e que vai brigar ainda por coisas grandes este ano. Os propósitos estão mantidos. Os propósitos são do clube. Os propósitos não são do Miguel, não são do Aguirre e nem só do futebol. Seremos sim protagonistas, dentro e fora de campo, nas diversas áreas do clube, sejam elas no marketing, nas finanças, enfim, em todas as áreas do clube. E esse é o trabalho que nós estamos diuturnamente aqui desenvolvendo com uma equipe de profissionais. Sabemos o que é importante ser trabalhado, quais são os impactos de algumas mudanças que já podem aparecer do ponto de vista da instituição, no acompanhamento do seu orçamento, das suas despesas, das suas receitas e naquilo que é a paixão de todos nós. Nós, neste momento, trabalhamos para que a gente possa entrar num novo momento do futebol e retomar aquilo que é fundamental para todo colorado e colorada que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Fico à disposição de vocês para as perguntas. Boa noite. Boa tarde, presidente Alessandro. Lhe pergunto, apenas fiquei com uma dúvida, presidente, quanto ao tempo de contrato do Diego Aguirre, até que tempo vai, né? E sobre a sua, podemos dizer, irritação com os fatos que ocorreram em rede social, presidente. O senhor se refere especificamente ao nome de Marco Silva, naquela situação que o senhor até teria alguém da direção ligado para ele na madrugada? É neste fato? O senhor não procurou esse treinador, é isso, presidente? Lacerda, o tempo de contrato do treinador, e nós vamos fazer uma apresentação oficial, né, na sequência, aí, talvez acho que na segunda-feira está programado isso, mas é até o final do ano que vem, né, até o final de 2022. E sobre isso, não é só sobre esse fato, esse foi um dos fatos, mas nomes cogitados que se abriu o debate que sequer o Internacional procurou, né? Não fez nem contato nem sondagem, né? Então são inúmeras informações que acabam gerando um debate que tira o foco daqueles que querem estar trabalhando pelo resultado, trabalhando pela entrega, e que, mal ou bem, né, e eu falo isso de forma muito transparente com vocês, trazem atraso, atrapalham, principalmente aqueles que não é o meu caso, né, mas alguns ainda a gente percebe que ficam impactados com isso. Nós já estamos acostumados, mas isto é importante no momento desse, deixar registrado, porque eu não acredito que essas pessoas sejam colorados e coloradas. Porque isto só vem a atrapalhar o trabalho, a criar confusão na cabeça das pessoas e a criar muito mais do que isso, uma tentativa de imagem. Então, distorcida. Então, não é... Desculpa aqui se eu passei um pouco a ideia de estar irritado, mas eu precisava fazer esse desabafo de uma semana intensa de trabalho para que o torcedor vai entender o que eu estou dizendo e sabe muito bem daquilo que... E aí eu faço esse pedido,
daquilo que nós comunicamos, daquilo que nós falamos e daquilo que muitas vezes é criado para confundir ou para vender alguma versão que não é verdadeira. Presidente, boa noite. Você acaba de fazer o anúncio citando que o Aguirre vem com o seu auxiliar e com o preparador técnico Fernando Pinhatares. O nome do Fernando, em 2015, ele foi bastante citado porque havia uma ideia geral de uma queda ou uma defasagem na preparação física. O que o senhor pode falar a respeito disso, especialmente no momento em que o senhor também anuncia a volta do Paulo Paixão, que é um especialista nessa área? Pode ser também para dar um reforço nessa área da preparação física ou mais por ser uma figura que pode transitar no vestiário e até mesmo auxiliar a comissão técnica do Diego Aguirre? Perfeito, Bruno. Eu acho que tu respondesse. É um trabalho complementar que o clube precisa ter, né, que nos coloca dentro de uma conexão com categorias de base, com atletas que se lesionam e têm que voltar, que tem o Hélio Carraveta, que tem um papel importante na área de performance, que tem os nossos preparadores físicos, ou seja, coordenar esse trabalho junto com a fisiologia é algo fundamental, principalmente num ano atípico, que nós não tivemos pré-temporada, não tivemos descanso, tivemos 8 dias de paralisação e vamos ter uma temporada gigante pela frente em termos de calendário. Então, são complementares. E, sem dúvida nenhuma, também a presença do Paulo Paixão no vestiário nos dá também esses outros elementos que tu trouxesse que ajudam a esta caminhada. Presidente, boa noite. Quando o senhor citou a saída do Ramírez no início do seu pronunciamento, o senhor falou algumas coisas que acontecem em vestiário, algumas coisas que acabam acontecendo no clube, e claro, isso tem reflexo e resultado dentro de campo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Inter sabe exatamente o que deu errado, o que não deu certo com o Ramírez e o que dá para ser feito de diferente para que dê certo com o Aguirre, né, e os resultados comecem a aparecer dentro de campo? Sim, a nossa avaliação no momento em que optamos, e essa é uma decisão sempre muito difícil, uma mudança de treinador, foi porque a mesma convicção que tivemos, né, no encaixe, no perfil, no trabalho que deveria ser desenvolvido e o profissional que correspondia a isso. E eu reforço aqui, isso não é nenhuma justificativa e nem tampouco algum subterfúgio para justificar a contratação do Miguel, porque não foi por isso, mas também reforço esse elemento importante, que o Miguel foi procurado por outros clubes do Brasil, grandes clubes do Brasil, né, porque o seu trabalho era reconhecido, né? E a realidade que a gente vive, o contexto que a gente vive, né, da forma como o trabalho se deu aí sim no dia a dia, não tinham mais relação para que a gente pudesse obter os resultados que a gente esperava obter dentro do tempo que a gente gostaria de obter. Esta talvez tenha sido o principal motivo para que a gente buscasse não termos um período maior com este modelo e a gente pudesse ali revisar isso. E hoje estamos concluindo esta revisão com a chegada e com o anúncio do Diego, que, na nossa opinião, também tem entre os seus objetivos e a sua forma de trabalhar os propósitos que a gente tem trabalhado para o Internacional. Em cima disso, presidente, o senhor entende que houve um estremecimento do elenco com o trabalho que foi desenvolvido pelo Ramírez, pelas declarações que ocorreram, presidente? E dá para dizer que o Diego Aguirre, por já conhecer o Internacional, por já ter sido jogador e treinador do Inter em 2015, ele chega como aquele título, aquele rótulo de bola de segurança, né, que se utilizou, inclusive, durante esse processo de escolha do novo comandante? Boa noite, Jason. Eu não diria estremecimento, porque houve e sempre teve à disposição do treinador e do grupo de atletas buscar, e tivemos momentos importantes, né?
O que houve foi, da nossa parte, uma avaliação de que teríamos dificuldades em evoluir na velocidade que a gente achava que tinha que evoluir. Essas dificuldades, elas foram sendo cada vez mais claras, né, naqueles que tomam a decisão sobre esse momento. Então, basicamente, foi isso, né, que se deu, e a partir daí, num contexto que a gente está vivendo hoje, como eu disse, em meio de temporada, com as condições que a gente tem, tudo isso é levado em conta, e com as características daqueles que estão fazendo o futebol hoje, estando eles em algum clube ou não, né, nós concluímos que esse é um momento importante para que a gente possa ter conosco aqui o Diego Aguirre e a sua comissão técnica. Presidente, boa noite. O grupo de jogadores já foi informado sobre a escolha do Diego Aguirre e, se sim, como eles reagiram internamente com essa escolha? O grupo de jogadores está terminando agora o treinamento, está indo para a concentração, tem jogo amanhã. Essa é uma decisão da direção que está sendo informada, evidentemente, internamente e externamente. E esse é um tema normal de um clube de futebol, e eu tenho absoluta certeza que o grupo entende, compreenderá e ajudará muito para que a gente possa rapidamente estar dando resultado, integrando comissão técnica e jogadores. Presidente, boa noite. O senhor anunciou o Paulo Paixão, a última vez que ele passou pelo Inter foi, a mais recente, foi em 2013. E quando a sua gestão assumiu, e também as contratações que foram feitas, elas indicaram para um outro caminho. O currículo do Paulo Paixão dispensa apresentações, mas ele é um profissional que há algum tempo já não estava trabalhando. O senhor entende que é uma concessão, para não dizer que foge um pouquinho da rota, ou como é que o senhor entende a contratação de um profissional que não está alinhado recentemente com as contratações que o Inter fez? Do Paulo Brax, do Miguel Ángel Ramírez? Me permite, Hermes, discordar de ti. Em primeiro lugar, tu mesmo dissesse nas tuas palavras que o Paulo Paixão era um profissional que dispensava comentários. O Paulo Paixão vem para cumprir uma função que o clube precisa, é um diagnóstico nosso, independentemente da comissão técnica que a gente estivesse procurando, né, nós trabalhamos com esse objetivo, para que ele pudesse estar aqui conosco, um profissional que também recentemente fez um trabalho no Bahia, que nós também conversamos, embora ele dispense comentários, com a sua visão sobre a preparação física e com aquilo que ele pode contribuir para o Internacional, que vai além, por ser um profissional com experiência que tem, com 5 Copas do Mundo, um profissional que eu tenho absoluta certeza, a hora que entrar aqui na porta do CT, traz com ele uma energia, uma áurea e um trabalho que vai nos ajudar muito nessa caminhada. Então, acho que essa dicotomia criada, que talvez eu me sinto muitas vezes responsável quando falo muito e afirmo muito alguns aspectos que são necessários serem revisados, mas não podemos em nenhum momento criar esse enfrentamento entre aquilo que é a experiência, a qualidade, o trabalho de quem faz futebol há mais tempo, com aqueles que estão, né, recentemente emergindo e constituindo uma carreira de futuro. Eu acho que o segredo disso é buscarmos o equilíbrio. E é isso que a gente está buscando nesse momento. Estabilidade, equilíbrio e resultado. Presidente, boa noite. Paulo Paixão dispensa apresentações, assim como a Aguirre, né? Quando na campanha o senhor falou num coordenador técnico, Paulo Paixão tem toda essa vivência, experiência, campeão do mundo em seleção, ele pode fazer às vezes de coordenador técnico também no Internacional? Importante a tua pergunta, até para a gente falar um pouco sobre isso. A gente enxerga lacunas, gaps, espaços
que precisam ser preenchidos. Mas nós não vamos fazer isso apenas porque o espaço está ali e a gente precisa preencher com alguém. Nós estamos trabalhando, olhando, constituindo aqui equipes multidisciplinares que dão conta em algum momento desse trabalho. É evidente que o Paixão tem elementos que são e terá dentro das suas funções aqui atribuições que seriam, no nosso ponto de vista também, algumas atribuições do coordenador técnico. E vai suprir com isso? Vai. Mas essa função é uma função específica do futebol, uma função nova, uma função que, na nossa opinião, exige também critérios e cuidados para que a gente não cometa erros. E a gente está atento, está avaliando, mas ela vem sendo suprida por uma equipe multidisciplinar aqui do departamento de futebol, e a gente, quando achar que tem um perfil adequado para cumprir com uma função tão diferente como essa, pode ter certeza que nós vamos estar comunicando, mas isso não é uma decisão a ser tomada apenas porque achamos importante que essa lacuna seja feita e preenchida por uma pessoa. Ela está sendo hoje preenchida por várias pessoas e a gente tem trabalhado com esse objetivo de, se necessário e se acharmos um profissional que preencha essas lacunas da forma como a gente acha que tem que preencher, teremos maior apreço, a maior condição, a melhor condição de trazermos para estar aqui com a gente. Presidente, boa noite. Eu lhe perguntar, o senhor já tem uma experiência como homem de futebol, né, desde o ano passado com o Cudê, e agora de Ramires para Aguirre, uma mudança grande até de perfil de treinador. Mas tanto um quanto o outro precisam de reforços. Esses reforços, presidente, virão e quando virão, por favor? Leandro, hoje nós temos uma limitação de mercado, em primeiro lugar, né? Mercado nacional, não temos essa possibilidade. Nós temos uma limitação financeira também. E eu faço questão de dizer isso porque esse é um dos propósitos que nós nos colocamos como desafio. Buscar o equilíbrio econômico-financeiro de um clube que tem hoje uma carga, um passivo importante. Mas a gente está trabalhando. Eu não quero aqui prometer uma data específica, mas posso afirmar ao torcedor que teremos sim a possibilidade, dentro de uma realidade difícil, de um mercado nacional em primeiro momento. O mercado do exterior abre somente em julho, né, de termos aqui reforços pontuais para que o Diego possa trabalhar com essas questões. Então, é o que eu posso dizer nesse momento, mas afirmando de que estamos trabalhando para que em breve a gente concretize essas questões. Presidente, boa noite. Uma das maiores cedências, talvez, do torcedor colorado seja os títulos. O Diego Aguirre tem um perfil de agregador do Internacional, teve uma campanha ótima em 2015, e o que isso foi decisivo para trazer o Diego Aguirre e também para dar esperança para o torcedor colorado? O que você pode dizer para o torcedor colorado a partir da presença do Diego Aguirre na casa-mata do Colorado? Sem dúvida, quando se faz uma busca e uma análise sobre o mercado, o momento dos treinadores e aquilo que o clube pensa e quer para o futuro, esses elementos são fundamentais. A questão técnica, tática, né, o plantel que se tem, mesmo contando aqui já com a possibilidade de alguns reforços que virão, mas sem dúvida nenhuma também a identidade, neste caso do Aguirre, a identidade com o clube, a sua história e principalmente aquilo que nós nos propusemos a construir daqui para frente, que é uma relação de um vestiário com mentalidade também
vencedora, com mentalidade da busca incessante pela vitória, né, do jogo que realmente, do jogo que busca desde o primeiro minuto, segundo de jogo, a vitória. Esses são elementos que trazem, que vêm junto com o Diego. Na conversa que tivemos, e vocês terão a oportunidade de ouvi-lo mais adiante, um profissional que se mostrou extremamente motivado para estar aqui, muito motivado para estar aqui. Treinador que demonstrou uma gana de vir aqui e dar sequência ao seu trabalho que foi interrompido. Isso é sempre importante. E eu dizia das contratações de jogadores que fizemos, e quando anunciava, seja como vice de futebol, seja como presidente, o quanto isso, para o torcedor que nos acompanha, para nós dirigentes, é importante. A vontade, o desejo de estar aqui com a gente. Né? Um treinador que há pouco tempo atrás descartou uma proposta, por exemplo, do Corinthians, e que hoje está aqui, está vindo para Porto Alegre, e tenho certeza com muita gana, muita vontade, e sem dúvida nenhuma, muito orgulho de estar servindo ao Internacional. Acho que isso também recupera aí uma força motriz importante nesse momento em que a gente vai enfrentar um Campeonato Brasileiro longo e uma competição, uma eliminatória, né, um mata-mata da Libertadores, competição, aliás, que o Diego conhece e que eu tenho certeza vai nos ajudar muito. Presidente, boa noite, tudo bem? Pensando no projeto que os senhores apresentaram como gestão na sua chegada, que haveria um espelhamento do projeto do futebol para as categorias de base, o Grossi foi contratado também com essa vertente, haverá alguma mudança, haverá alguma troca nesse sentido, ou o projeto da base é indiferente à chegada do novo treinador, que é o Diego Aguirre, que seguirá possivelmente aí até o final de 2022? Fábio, não tem mudança nenhuma, pelo contrário. Nós estamos num trabalho forte, né, com a base, organizando todo um processo de cultura, de DNA do futebol colorado, capitaneado, né, pelo Grossi, pelo Felipe de Oliveira, nosso diretor-geral da base, e ali é o futuro do Internacional. E o Diego acrescenta um elemento sempre importante, que acrescenta, não reforça, porque quando buscamos o Miguel, esse predicado ele era fundamental, que é o trabalho com as categorias de base. Não vamos esquecer que a equipe que o Aguirre comandou aqui no Beira-Rio, ela foi composta por muitos jovens da categoria de base. Então é um treinador que tem, na sua história, aqui no clube, já esse trabalho. E é desta forma que nós vamos fazer com que essa integração tenha cada vez mais resultados e nos traga cada vez mais resultados. Presidente, boa noite. Presidente, me parece que o Aguirre já chega com um reforço, que é o Paulo Paixão, e acho que mais do que coordenação física, o Paixão vai ser um cara decisivo dentro do vestiário na questão emocional junto aos jogadores, que com todo o histórico que ele tem, só a presença dele já impõe isso. Eu quero saber agora, o Leandro Bess perguntou sobre reforços, eu boto no singular, presidente. O Inter hoje me parece, não é nem reforço, é uma carência que ele tem. Ele tem um zagueiro efetivo que é o Cuesta, e por mais que os jovens tenham sido testados, parece que ninguém conseguiu ainda se afirmar. Essa posição de zagueiro, o Aguirre, além do Paixão de reforço, pode ganhar também nos próximos dias? Obrigado. Com certeza, Nando, esta é uma posição que a gente já detectou. A forma de jogar do Miguel, priorizando a saída de trás, né?
como algo, uma característica importante, ela em alguns momentos teve a sua resposta com aquilo que são hoje jogadores que a gente confia dentro do elenco, mas a necessidade de ter, até em termos de número, com a lesão do Moledo, né, profissionais, enfim, atletas desta área, desta posição, nós estamos trabalhando para isso. Agora, quando o torcedor coloca a variável tempo, né, ou até mesmo vocês da imprensa, a gente pede para olhar as movimentações do mercado, são muito pequenas, são poucas, difíceis de acontecerem, e a gente não quer contratar jogadores que não tenham aí uma aderência e uma qualidade, primeiro, que venha acrescentar ao nosso plantel, né? E esse é o trabalho que a gente está fazendo. Claro que com a abertura de uma janela, com o mercado sul-americano, ou até mesmo o mercado internacional, com jogadores que estão fora, isso nos dá mais opções. Mas a gente está trabalhando dentro do mercado brasileiro e eu acho que em breve a gente consegue ter respostas para isso e, com isso, auxiliar a nossa comissão técnica que chega a ter em mãos uma equipe com um perfil que já existe, importante, mas também com outros que possam agregar valor a essa equipe. Presidente, boa noite. Os colegas perguntando sobre reforços, a torcida também, mas o senhor já deixou bem claro, e o Conselho de Gestão também, que o Inter tem que vender 90 milhões de reais e já negociou para a gente e deve negociar a partir de julho outros. Isso foi debatido com a Aguirre também. Ele sabe que daqui a pouco poderá perder peças importantes na sequência da temporada. E permita, presidente, Paulo Guerreiro, qual é a situação real do peruano? Fundamental, Cristiano, boa noite, que se estabeleça desde o início uma conversa transparente e verdadeira com quem vai assumir o clube, né? Então, o Diego sabe da situação, sabe das questões que estão colocadas e assume junto conosco esse desafio de uma forma muito, eu diria, convencida de que é possível fazer um bom trabalho, mesmo que tenhamos que em algum momento vender algum jogador. Então, nesse aspecto, eu te respondo que sabe e está dentro, para usar um jargão do futebol, está dentro da barca com as coisas boas e as dificuldades que vamos ter pela frente. E isso é fundamental para se começar um trabalho, uma relação, e o Diego compreendeu e tenho certeza que com o que a gente tem aqui, sem nenhuma dúvida, nós teremos aí condições de brigar e brigar lá em cima. Sobre o Paulo, só para concluir o tema, o Paulo volta da seleção do Peru, sentindo o seu joelho e imediatamente sofre uma artroscopia, uma intervenção para corrigir algumas questões. Tem uma previsão aí de voltar, eu não atualizei hoje, mas em torno aí de até 4 semanas, para que ele volte a estar trabalhando normalmente com o grupo. Essa é a condição clínica do Paulo Guerreiro nesse momento. Presidente Alessandro Barcelos, boa noite. O futebol não é uma ciência exata, né? E tem muitas variáveis, muitos detalhes e muitas valências que são decisivas para um trabalho ser vitorioso. Qualidade um profissional para chegar ao Inter tem, é claro. Mas, neste caso específico, além da qualidade, Diego Aguirre e Paulo Paixão são 2 profissionais vitoriosos e com tremenda identidade ao Internacional. Diego Aguirre, campeão gaúcho, teve o trabalho interrompido. Paulo Paixão, multicampeão. A experiência, a marca vitoriosa e a identificação com o Internacional foram fundamentais nessa escolha? Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite, Hernani.
Sem dúvida nenhuma, né? São elementos que agregam, mas a gente não pode deixar de considerar aqui a qualidade do trabalho desses profissionais enquanto, né, treinador, ou enquanto preparador ou profissional da área da preparação física, que é o Paixão, né? Mas tem outros elementos que compõem essa escolha, e aí a identidade, como eu falei numa resposta anterior, a identidade com o clube, o histórico, né, os atributos que agregam a gestão de um vestiário, elas são fundamentais na composição dessa equipe que vai tocar o nosso futebol. E essa foi também uma opção de conjunto, de complementariedade com aquilo que a gente já tem no clube e com aquilo que chega. Esta possibilidade de complementariedade de perfis, de condição de trabalho, e muito bem receptiva por parte dos dois profissionais, né? Tanto do Diego e sua equipe, quanto do Paulo Paixão, nos dão aí a expectativa e a convicção de que a gente vai estar trabalhando num novo momento, que é importante também, e que nós observamos ser necessário, né? Com esta capacidade de reação que o Internacional vai ter nesse próximo período. Presidente, boa noite. O Diego Aguirre assinou com o Inter até o final de 2022, mas pelo menos aqui no Brasil ele teve pouco tempo de trabalho nos clubes que ele passou. No Inter ficou de janeiro até agosto, no Atlético Mineiro de dezembro até maio e no São Paulo de março até novembro. Com essa falta de longevidade no seu trabalho, somado apenas 2 títulos aqui no Brasil, uma Florida Cup e um Campeonato Gaúcho, assustam ou prejudicam o nome dele para o Internacional? Nenhum momento, Pedro. Nenhum momento. Profissional que já foi testado, treinou grandes clubes brasileiros, clube do Uruguai, tem experiência no exterior. Se nós for falar em tempo, nós temos que quebrar esse tabu também. Não é o Diego Aguirre que ficou 7, 8 meses, é os clubes brasileiros que ficam 7, 8 meses com seus treinadores. Então essa é a importância que a gente vai ter que dar para esse período, sabendo das dificuldades que se encontra num calendário, numa necessidade de resultados que fazem com que o futebol tenha esta pressa, e isto faz parte da dinâmica. Mas eu não diria que é um problema específico do Diego, mas talvez de grande parte dos treinadores que não conseguem uma longevidade nos seus trabalhos. E a gente espera que a gente possa conseguir finalmente enfrentar esse desafio, já que a nossa primeira experiência a gente não conseguiu fazer.